Quando nós olhamos para trás, há uma sequência de mensagens que nos foi dada sobre a foice, sobre Deus vir pelo talo e tirar, sobre florescer, sobre sala de espera, sobre do it again, fazer novamente. Deus foi falando com a gente cada coisa. E nós, na época, não tínhamos discernimento, nós não entendíamos o que Deus estava fazendo. Até que nós fomos cortados, fomos para a sala de espera, fomos aguardar o tempo de florescer. Tentamos encontrar um caminho com nossos próprios pés, com nossas próprias forças, mas não sentimos que ali era o caminho, mas sim um tempo de Deus. Voltamos a BH, tentamos reconectar o caminho, tentamos até reconectar ao propósito, mas percebemos que não era o que Deus tinha. Desde então nós temos esperado. E Deus tem falado comigo que viria um cronos, viria um tempo dele, viria uma necessidade, e aí sim entenderíamos. Muitas pessoas nos procuraram, muitos amigos orando conosco, apontando para esse caminho. E eu quero, através dessa palavra, através dos vídeos que eu postei atrás, que já estão no YouTube, já estão no Facebook, eu quero trazer para amanhã essa palavra muito forte, que Deus me tirou da cama para poder falar com vocês. Tive de alento, né? Não sou nada, né? Sou um vermezinho de Jacó, mas que Deus possa dar para a igreja. O maior milagre da vida, eu quero falar sobre uma sequência de caos. Tudo começou lá no céu, aonde Lúcifer resolve se rebelar, e ele então, dentro do céu, ele se rebela contra Deus e é lançado sobre essa terra. Logo em seguida vem Adão, que peca contra Deus, comendo da árvore da vida. Não vou entrar aí na questão de Eva, vão direto em Adão. É expulso do paraíso. Logo depois vem Noé, onde as coisas ruins subiram até o trono da glória de Deus e Deus tirou. Então Deus chama Noé, constrói a arca, todos vão para a arca. Então quem está na arca é protegido. É interessante que Deus sabe como fazer o povo refletir. Deus sabe como trazer o povo à unidade. Era necessário que para que Deus chamasse um povo para a santificação, ele tivesse que trazer da família de Noé para dentro de uma arca, para separar ele do mundo. Santificar é separar. Então Deus separou a família de Noé do mundo, de pecado, de dor, de sofrimento. Deus trabalha, irmãos, com unidade. Trabalha com a dispersão. Então houve uma concentração do povo. Então Abraão vem, Deus então surge com a promessa para criar um povo, para criar um novo povo, e através de Abraão vem a promessa. Mas aí, através da promessa, fome, e durante esse processo de fome que afligiu o povo judeu, José estava no Egito. E lá Deus dá um sonho para José. E quando a fome já assolava o povo, José nessa altura já era governador, porque há 7 ou 8 anos atrás José já tinha dado uma visão para Faraó das 7 espigas, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Um grande celeiro, já era um grande importador, já era um grande país que não se abalou com a crise de fome que abateu sobre o planeta. O Egito então começou a distribuir alimento para as pessoas de todo mundo. E numa dessas surge então Jacó com seus irmãos, e aí então José traz eles para o Egito. José une o povo no Egito. Há uma unidade, uma concentração do povo no Egito.
eles se reúnem novamente, eles estão concentrados no Egito para alimentar-se, para ser cuidado, para não ir à guerra. Há uma concentração. E essa concentração, essa unidade do povo que se formou no Egito, tornou a possibilidade de uma grande nação, porque jovens não iam à guerra, eles preparavam as armas, eles tinham comida e eles tinham segurança, não poderiam ser atacados. Então ali o povo se ajuntou novamente, Deus com a unidade para cumprir a sua promessa, porque a promessa é o foco. E muitas vezes nós ficamos olhando, imaginando a bondade de Deus, imaginando, né, que Deus é um Deus bom, que Deus não tem mal, que Deus não usa isso, mas querido, a bondade não é o foco de Deus. O foco de Deus é a promessa. O foco de Deus é a promessa. Mais tarde, o povo sai do Egito, o povo enfrenta as suas situações no deserto, atravessa Canaã, não é o foco da mensagem, eles começam a viver ali sob a promessa, surgem então os reis, mas deuses começam a penetrar dentro dos muros de Jerusalém. E há um texto que diz que o único povo que adultera de Deus é o próprio povo dele. Deuses entraram para dentro dos templos que ele criou. E então, depois de vários avisos, de vários profetas, levanta-se então um homem que vem do norte e novamente são levados ao cativeiro. Pela segunda vez o povo é levado a uma concentração, é levado a uma reunião, é levado a uma unidade para eles refletirem. Pela segunda vez Deus une o povo, a primeira através do exílio, por causa da fome, e a segunda por causa do pecado, da idolatria que entrou dentro dos muros de Israel. Levado ao cativeiro, ao exílio. O exílio, agora o cativeiro. Então no exílio, no Egito, eles vieram para ser exilados, mas tornaram escravos, se concentraram, fortaleceram, e no tempo certo, no cronos de Deus, eles saíram. Depois veio o cativeiro. Novamente, escravos, concentração, fortaleceram, reuniram, clamaram a Deus, né? Ali o Salmo 84, né? Quão amável, quão lindos são os exércitos, os teus tabernáculos, né? Como a andorinha encontrou ninho para si, diz, né? Um dia nos teus atos são mais do que em qualquer outro lugar. Então eles começam a entender a importância do templo, do tabernáculo do Senhor, da adoração ao Senhor. Mas, então eles voltam, Neemias vem, restabelece os muros, restabelece a cidade, restabelece o altar do Senhor, mas as coisas não surgem mudança. Então surge o período chamado interbíblico, o período chamado silêncio de Deus. 400 anos, nada acontece, e aí vem o terceiro alarde, surge o ano Dômino, o Império Romano vem, toma toda aquela região, toma Israel, novamente Jerusalém é tomado como escravo, como reféns, né, de um Império Romano, doenças, dores, aflições, vêm sobre o povo, nasce Jesus Cristo, ele prega, ele ensina, conforme a promessa de Isaías e tantos outros profetizaram, ele é rejeitado, ele é condenado, ele é trocado, o povo está ali escravo da maior escravidão do planeta, que é a mente. Cristo é crucificado no madeiro, tragada foi a morte, fomos livres do pecado. A escravidão ganhou um antídoto, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Mas a mente, qual é o antídoto da mente? Então Jesus ele diz, é necessário provar para que o outro, o Consolador, pudesse vir. Então o antídoto da mente, na minha concepção, é o Espírito Santo. Porque logo em seguida vem o Pentecostes, que do cenáculo, que libertou o povo
da escravidão da mente. O apóstolo Paulo surge e fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente. Então nós temos o antídoto do pecado, que é o sangue. Nós temos a autoridade que vem, que nos perdoa, que nos livra das sedições diabólicas. Mas e a mente? O que é que nos liberta a nossa mente? O que é que nos liberta nossos pensamentos? É o Espírito Santo. Por isso, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Mas nós abafamos o Espírito Santo. Nós sufocamos o Espírito Santo. Ainda que em Tessalonicenses fala: não extingais o Espírito Santo. Ainda que sabemos que Ele é o nosso guia. Ainda que entendemos aqui a plenitude dele tem que vir sobre nós, para que ele exerça o domínio sobre nós. Ainda que entendemos sobre o novo nascimento, do nascer em Cristo. O Espírito Santo, ele se torna então o antídoto da nossa mente para nos aproximar da vontade de Deus. É o Espírito que nos dá entendimento da palavra, é o Espírito que nos comunica com Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, o tempo todo, 24 horas. Mas o Espírito Santo não é como sangue, e não é como o nome que se pronuncia. O Espírito Santo é fruto de busca, é fruto de rendição. Para poder buscar o Espírito Santo, tem que se render a Ele, tem que se humilhar da mão dEle. Tem que ter as mãos limpas a todo tempo pelo sangue de Jesus. É uma busca, é um governo do Espírito. E para que o Espírito Santo governe, é necessário resistir o governo próprio, o governo do homem, a vaidade do homem. Porque a Bíblia foi escrita para o povo judeu. A Bíblia não foi escrita para o idólatra, o adúltero, para o prostituto, quem está na prostituição. Ela alcança esse povo, ela traz esse povo à rendição, a seu estado de morte, mas ela foi escrita em Cristo como um alerta. Mas sem o Espírito Santo nós não entendemos isso. Como muitas pessoas leem e não entendem nada. Então eu preciso do Espírito Santo. Ele que me aproxima do propósito de Deus. Mas a mente humana continuou levando o povo para longe de Deus. Seu ego, a sua vaidade. Nós vimos a grande importância que os Estados Unidos têm no cenário mundial. Primeiro porque foi o primeiro país a ter uma constituição. Até então havia os impérios que reinavam, os homens que reinavam. Então os Estados Unidos veio com a primeira constituição basicamente tirada da Bíblia e trouxe alento para o mundo. Nós sabemos que como um incidente ou acidente trouxe de volta o povo americano para a igreja. No Brasil tivemos o grande avivamento na década de 60. Que aconteceu aqui em Belo Horizonte, no seminário que eu e a Cris formamos. Alguns homens se reuniram ali em oração, insatisfeitos com o que estava acontecendo. E começou ali um grande avivamento, uma grande mudança. Com um pouco mais de 5 jovens, clamando ao Senhor. Sabe que eles não estavam na igreja, porque a igreja não aceitava o pensamento deles. Na Rua Azusa, famosa Rua Azusa, grande avivamento onde saiu várias denominações que estão aí hoje. Algumas pessoas se reuniram para clamar em casa e não na igreja, porque a igreja não aceitava o pensamento deles. Eles estavam em casa, nas suas casas, como eu e você estamos em casa agora. Pessoas se santificaram, se limparam, deixaram o Espírito Santo governar, deixaram o Espírito Santo conduzir eles ao propósito, deixaram o Espírito de Deus levar sua mente cativa, renunciaram às vaidades, renunciaram sua soberba, seu orgulho, em prol do Espírito Santo de Deus.
começaram a pregar a santificação. Começaram as suas casas. É como toda história missionária, porque a igreja que mais cresce lá fora não é as igrejas que estão nos grandes templos, irmãos, é as igrejas que estão submersas, que estão nos túneis, que estão a igreja subterrânea, é a que mais cresce. Por quê? Porque elas estão nas suas casas, elas estão fora dos grandes templos, elas estão fora dos grandes túneis. O culto doméstico, sem dúvida, é o maior resultado da história. O culto doméstico é aquilo que fez com que a igreja se expandisse desde a época dos discípulos, de casa em casa. Mas nós, homens, temos a tendência de governo, a tendência de centralização, e nós queremos grandes templos. Eu construí um grande templo. Eu deixei a minha vaidade, eu tinha um pequeno povo, mas eu deixei a vaidade entrar, uma visão entrar, que acreditei ser de Deus, e até podia ter sido feito se eu não tivesse assumido o controle. A nossa tendência então é pegar o povo que está junto e querer colocar em grandes templos e assumir o governo. Como hoje nós entendemos que as células são boas, que as células são importantes, que os grupos familiares são importantes, mas se esses grupos não têm uma razão de buscar o Espírito Santo, se continuarmos nessa veia de que multiplicar a vontade de Deus, avivamento nunca começou numa multidão. Pode pegar o livro 100 anos, nunca começou na multidão. John Wesley, por volta dos anos de 1900, ele juntou um povo e eles entenderam que o espírito do mundo estava agindo dentro das igrejas, porque havia recriminação aos pobres, às órfãos, então John Wesley e várias pessoas separaram-se e começaram então o reavivamento da santificação, um pequeno grupo, porque acreditavam e buscavam mudanças. Avivamento começa nas casas, começa nas ruas, nas praças, nos túneis, nos guetos. Começa quando 2 ou 3 mais pessoas se reúnem e começam a santificar-se e pedir que o Espírito Santo tome direção. Mas a consequência do avivamento são as grandes igrejas. E como é difícil manter o comando do Espírito Santo, mesmo nas grandes igrejas, porque as grandes igrejas sugam o seu tempo com Deus, sugam o seu devocional, sugam a sua agenda, imputam tantos treinamentos e cursos e festas e tal. Hoje o povo mal tem tempo para ler a Bíblia. Hoje o povo se tornou tão religioso que não sabe o que fazer se não houver uma igreja, se não houver um culto. Mal sabem orar sozinhos, mal sabem entender a Bíblia sozinhos. Qual a diferença de um cristão para um outro que pega a Bíblia e não entende, ou que interpreta a Bíblia segundo aquilo que ele precisa? Se queremos uma vida, temos que entender que precisamos de mudança. Temos que entender que há pecados na nossa vida. E se você que ouviu essa mensagem já pensou, mas eu não tenho pecado, já cometeu o seu pecado. A Bíblia fala que não comete pecado, faz de Deus mentiroso. E ali o pecado singular fala da morte, da frieza, do afastamento de Deus, do orgulho, da soberba, da idolatria, da glutonaria, da falta de tempo de estar com Deus, de cuidar do próximo, de julgar o próximo. Quantas vezes você julgou o próximo? Da fofoca dentro das igrejas, das perseguições dentro das igrejas. Quantas pessoas feridas? A igreja produziu mais feridos do que convertidos nas últimas décadas. Não é o avivamento que resolve isso, irmãos. Não é a adoração que resolve isso, irmãos. O que resolve isso é o sangue do Cordeiro, irmãos. O que resolve o pecado é o sangue do Cordeiro, é a confissão, é a entrega, é o perdão, é a humilhação, é você se quebrantar, é você olhar para os seus desejos egoístas, cada um buscando a sua própria causa, a sua própria vida.
é o confessar. Qual seria o maior pecado de Israel hoje? Pois sabemos que a idolatria não está lá mais. A soberba, a vaidade. Apocalipse, Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Guarde isso aí, no mar. Guarde isso vocês, no mar. Guarde você no mar. Pecado da vaidade, o demônio tem saído e deixado os seus ovos, os seus ninhos, em altares, em igrejas, em casas, em líderes, com a sua vaidade, com a sua soberba. Quem sabe esse não tem sido o grande pecado que tem instalado nas igrejas. Como é dura essa palavra, irmãos. Apocalipse capítulo 13, verso 1, fala de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Quantos líderes na internet expondo um ao outro, pessoas de nome, temido pelo povo, profetas da nação, atacando outros pastores, outros líderes, expondo publicamente, cada um defendendo a sua placa, cada um defendendo a si próprio, como claramente nós entendemos, não devemos defender, deixar que Deus nos defenda, que Ele é o nosso juiz, mas as pessoas saem em suas defesas, acusando a outros, denominações, pastores e líderes, irmãos, não aceitando uma voz profética. Se alguém levanta uma voz profética, então vem um monte de gente, vem as pessoas e sucumbe aquela voz profética através do Facebook, da internet, do Instagram, ameaçam, como fizeram com os profetas, lançaram no poço, calaram, isolaram, tiraram a credibilidade. Que a primeira coisa que Satanás faz quando um profeta começa a trazer um alento, uma palavra, é tirar a credibilidade da sua voz. Ele faz isso desde os tempos passados. Jeremias não tinha credibilidade. O povo não ouvia. Porque o diabo faz isso. Tentaram fazer isso com Neemias nos muros. Tentar contra a honra dele, contra a moral dele, para tirar a credibilidade da obra que ele queria fazer. Um copeiro do rei. Apocalipse 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E guarde isso, o mar já não existe. Mateus 24:35 diz, o próprio Salvador afirmou, passarão, mas não hão de passar. Sabe por quê, queridos? Porque o mar, há vários versículos que falam sobre Leviatã, sobre o dragão, sobre a serpente. Porque o mar é também o símbolo da habitação do maligno, Leviatã. Veja que Jesus foi o único que conseguiu andar sobre o mar. Mateus 14:22. Porque para eles não havia limites de barreiras para o seu poder. Não há nada que contém o poder das águas. Nós vimos aí nos últimos 30 dias, 45 dias, como as águas entraram nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas cidades. Nós vemos o poder da tsunami que entra. Porque o poder da água, quem segura, quem contém. Cidades inteiras devastadas.
Sabe por quê, queridos? A Bíblia vai falar claramente. No céu não tem mar. Você que é pescador, me desculpe. Você que gosta do mar, não há uma palavra no mar, a não ser o mar de vidro, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, porque é lá que está a habitação da maldade. A besta, ela emerge do mar. Apocalipse 13, verso 1 vai dizer, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir no mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres fez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Leviatã, ele fogo do mar. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, por que será então? O mar, primeiramente, é o que faz separação entre os continentes, os povos. Deus separou águas e águas da criação e colocou entre eles a porção seca. Por causa do pecado lá, separou, veio as águas. Então Deus finalmente vai nos unir, Deus unindo de novo. Finalmente Deus está unindo o seu povo, raça, e já não haverá mais separação. Sabe por quê? Porque o mar separa as pessoas de Deus. Separou os povos, e o pecado separa as pessoas de Deus. Leviatã separa as pessoas de Deus. Mas como ele separaria a igreja? Não é com adultério, com a prostituição, ainda que eles tenham feito isso. Mas é com a vaidade. É o meu templo, é a minha igreja. A minha igreja é mais santa, a minha igreja é mais limpa, a minha igreja é mais linda, a minha igreja é mais isso, a minha igreja não tem isso, ninguém admite. Nenhum deles admite um profeta falar com eles. Como o grande rei Davi, que quando Natan chegou diante dele, ele reconheceu o seu erro. A grande maioria mandou matar os profetas, mandou sumir os profetas, aniquilaram. Quantos pastores subjugados, porque trouxeram um alerta nas suas igrejas e foram lançados nos cárceres, foram excluídos, foram expulsos. Mas a palavra aí dá referência de um mar no céu. Mas esse mar está refletido a glória e a majestade do poder de Deus. Apocalipse 15, 12. E viu um mar de vidro misturado como fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Apocalipse 15, 2. Moisés também viu esse mar de vidro sobre os pés do Senhor, em Êxodo 24, 10. E viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés haviam com que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. O mar de vidro representa a vitória do povo de Deus sobre o diabo. Todos cantavam uma canção de vitória com harpas dadas ao poder de Deus. Por isso, irmãos, não é hora de cantar. Quer adorar, mas não é hora de adorar. Quer ir para a janela? Vai para a janela guerrear. Vai lá como Salomão fez, põe as mãos na janela e clama o sangue de Jesus. Clama por perdão, clama por misericórdia. Porque música não espanta o pecado. Música não livra do pecado. O que livra do pecado é o sangue do Cordeiro. Clama a mim e responder-te-ei. Não é canta a mim e responder-te-ei. Se cantam após as guerras. Falta discernimento. É hora de clamar. Dobra o joelho no chão. Confessa o seu pecado. Aí sim, lá no céu nós vamos cantar. Todos cantavam uma canção de vitória com harpas dadas por Deus. A Bíblia fala que Deus nos deu, numa mão Deus deu uma espada. Nos deu uma espada. E na outra, Ele nos deu uma harpa. Quer cantar? Canta, querido. Mas antes de você usar a harpa para cantar,
Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. O Salmo 144, verso 1 diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha, e os meus dedos. Ele coloca uma espada para batalhar e coloca uma harpa para adorar. Irmãos, o que está acontecendo hoje? Quem esperava, quem imaginava que talvez nós estamos sendo separados da igreja? Nós estamos sendo proibidos de entrar na igreja. E talvez essa é a grande permissão de Deus para esse tempo. Não sei o que outros países fizeram, o que outras igrejas fizeram. Eu posso falar da minha realidade, do meu contexto, do meu mundo, que é Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Nós estamos sendo impedidos de ir para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em unir o povo. Assim como uniu no exílio, no cativeiro, com as tragédias. Deus agora não está unindo a massa, Deus está unindo você e eu, nas nossas casas, para buscarmos direto dele, para entendermos que o véu se rasgou. Você não consegue orar a Deus 2 horas dentro da sua casa, mas você consegue ficar num tempo. Você não consegue fazer um culto na sua casa de meia hora. Você tornou-se dependente de um sistema religioso, de uma igreja. Não consegue entrar numa torre de adoração, de intercessão. Porque você consegue adorar somente o que vem de você. É lá quando Arão construiu um bezerro de ouro com as joias do povo. E o povo foi adorar aquilo que saiu deles. Meu Deus! Voltar à santificação. Precisamos ir a um lugar que não está contaminado por Leviatã, pelo demônio da vaidade, que entrou nos templos e trouxe luxúria, que impede a adoração perfeita. Quantas vezes nós estamos ali no fluir do Espírito Santo, dentro de uma igreja, mas o horário, mas o tempo, mas um sistema religioso não dá liberdade ao Espírito. Precisamos nos arrepender. Por isso Jesus levou eu e você para casa, para que houvesse um conserto, para que nós voltássemos a descobrir o bom pastor que é Jesus Cristo e voltarmos a dependermos dele, não da palavra de homens, mas da sua palavra. A sua palavra. Por isso Jesus não nos deixou pertencer a nenhuma igreja até hoje. Os pastores. Por isso é o tempo de entendermos o que diz Joel. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio sem irar-se, em grande benignidade, e se arrependa do mal. Quem sabe não se voltará e se e deixará por si uma bênção e uma oferta de alimentação e libação para o Senhor vosso Deus. Trocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai-vos já, irmãos. Ajuntai os anciões, é hora de nós vermos os nossos líderes juntos, unidos, orando, clamando. Não cada um buscando uma palavra profética. As crianças, irmãos, as nossas crianças precisam de Jesus, precisam de um avivamento. Nossos jovens estão perdidos, nossos adolescentes estão perdidos, porque os adultos criam cada um do seu próprio interesse. Sai o noivo da recâmara,
e a noiva do seu aposento. Verso 17, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre no alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua opróbrio, para que os gentios dominem. Porque dirão entre os povos, Deus, olha só, irmãos, os gentios dominando, estamos proibidos de ir para a igreja, e se nós abrimos igreja e o povo vai para a igreja, nós somos condenados, somos criticados. Onde está o teu Deus? Como algumas igrejas fora, que abriram suas igrejas e a contaminação acabou espalhando. De vocês agora. Deus não só está levando você para casa. Deus está levando você para longe dos templos. Deus está levando os pastores para casa. Deus está nos colocando, e eu falo isso a mim, entre o altar e o alpendre. Deus está tocando nos templos. Deus está deixando seus pastores vazios, pregando hoje. Pregando nos templos vazios nessa manhã. Pastores pregando em templos vazios nessa manhã. Deus está tocando nas igrejas. Deus está tocando nos pastores. Deus está tocando em mim. Provérbios. Nós estamos lendo o capítulo Provérbios, capítulo 1, verso 23 ao 33. Mais tarde eu vou colocar todos os textos nesse vídeo, no passo a passo. Então os templos estão vazios. E Deus está tocando os pastores agora. Na sua vaidade, no seu orgulho, na sua soberba. Eu estou dizendo, vocês não querem governar? Vocês não querem mandar? Vocês não querem conduzir a igreja sem mim, sem o meu Espírito? Então está aí. Governe os bancos. Governe os seus tempos muitos. Governem. O que vocês vão fazer agora? Eles basta um sopro e o Senhor leva tudo, bastou um vírus. Como nós somos frágeis, irmãos. Como eu sou frágil, como uma igreja sem Cristo é frágil, como uma igreja sem o Espírito Santo é frágil. Então essa é uma oportunidade para mim e para você, buscar o Espírito Santo, para que o Senhor abra os seus olhos, tire as escamas, e que você entenda o propósito que Ele te chamou para viver. Buscai o Senhor e vivei, cada um em casas, buscai o Senhor e vivei. Porque quando o anjo da morte passou, queridos, Ele não passou lá no templo, Ele não passou nos atos, Ele passou nas casas. A ordem do Senhor é: vá cada um para casa, ajunte a sua família e molhe o cordeiro e passe o sangue, porque o anjo da morte vai passar e aqueles que têm o sangue do cordeiro viverão. Vá para suas casas, clame o sangue de Jesus, clame o sangue de Jesus, clame perdão pela soberba, peça perdão pelas pessoas que você ofendeu, que você julgou, que você mentiu, que você condenou. Peça perdão pela sua prostituição, pela sua pornografia, pelo seu adultério, pela sua traição. Peça perdão, querido, pelos pecados que você cometeu em nome de Deus, em nome da igreja. Peça perdão por aquilo que seus pastores fizeram você cometer, porque você acreditaram mais nele do que nos homens, porque você perdeu a voz profética, porque você perdeu a voz profética da palavra de Deus. Peça perdão. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia a sua vida no outro homem, maldito o homem que faz dele o braço forte, que faz dele o seu penhor, a sua salvação, porque Jesus veio para nos comandar, para nos guiar. Do Espírito Santo faz com que nós perdemos isso.
e o dinheiro, e a soberba, e o status tomou lugar da vontade de Deus. Passe o sangue do Cordeiro, vá para suas casas. Não foi na igreja que houve a salvação, não foi na igreja que houve o avivamento, foi nas casas, foi nos guetos. Foi lá que houve salvação. Que Jesus tenha misericórdia de você e de mim, a começar de mim. Santifique-se, irmãos. Confesse os seus pecados. Lave-se no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, quando nós ceiamos, sobre haver enfermos no meio de nós. Por quê? Porque estamos para a condenação. Por isso há uma igreja enferma. Por isso os nossos melhores congressos são os de cura. Tantas mulheres feridas. Porque ceiamos indignamente, com as mãos sujas. Porque não queremos entrar para a torre, para o tabernáculo e adorar a Deus. O nosso individual. A Bíblia diz, irmãos, se você quer falar com Deus, vá para o lugar secreto. E lá Deus te ouve. Não é na janela não, tá bom, irmão? Pode ir para a janela cantar. Mas se você quer que Deus te vê, não é na janela. É no lugar secreto. O diabo vem enganando o povo. Vai cantar, vai não sei o quê. Não é adoração, é o clamor, é o perdão, é a confissão, é o sangue que limpa e purifica de todo o pecado. Eu quero terminar dizendo isso. Vá para a torre. Sua igreja tem uma torre de adoração? Vai para ela. Vai para o lugar secreto. Vai para o tabernáculo. Tem um tabernáculo lá? Vai para lá. E lá você vai encontrar Deus falando com você. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.